As crianças representaram um número pequeno das vítimas num país onde mais de 600 mil pessoas morreram de Covid, mas sofrem efeitos indiretos perversos, do déficit educacional a questões de saúde mental. E à medida em que a população adulta vai sendo imunizada, aumenta a preocupação sobre esse público que só deve receber a vacina no braço a partir de 2022. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 11 de outubro de 2021. Se você tem filhos, talvez reconheça esse barulhinho que abre o Durma de hoje. É um tipo de fidget toy, um brinquedinho de silicone que reproduz os efeitos terapêuticos de estourar um plástico bolha. Um brinquedo que se popularizou entre as crianças na pandemia, como uma forma de aliviar o estresse. Um estresse que se estende para mais um dia da criança atípico, em meio a uma pandemia de Covid-19 que já deixou mais de 600 mil mortos no Brasil. A data, que é comemorada na terça-feira, dia 12, é voltada a um público que representa um número pequeno das vítimas do coronavírus, mas que também sofreu bastante com a crise sanitária. A Covid teve um impacto particular sobre crianças e adolescentes, principalmente no que diz respeito à escola. O Brasil foi um dos países mais afetados do mundo pela pandemia, e segundo o relatório da OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, foi o país que manteve mais tempo as suas escolas fechadas em 2020. Foram 178 dias ao todo, com no máximo aulas online. Depois de um período de reabertura parcial em alguns estados, boa parte das escolas voltou a suspender as atividades presenciais e só retornou às aulas no segundo semestre de 2021. O Brasil chegou a ter 4 mil mortes por dia de Covid, com hospitais saturados e gente morrendo por falta de ar esperando um leito nos hospitais. Uma situação de franco descontrole, com o governo federal patinando para vacinar a população e gestores locais sendo pressionados a adotar medidas mais duras de isolamento social conforme a situação não se estabilizava. O fechamento físico de escolas se deu no âmbito de uma discussão sobre a alta circulação gerada ao mantê-las abertas. Além disso, as más condições de infraestrutura de grande parte das instituições de ensino do país estimulam a disseminação do coronavírus, com salas superlotadas e falta de materiais de higiene básica, como sabonete nos banheiros. Esse cenário fez com que as crianças sofressem muito com os efeitos indiretos da pandemia. Principalmente no Brasil, um país muito desigual, onde muitas crianças não têm acesso regular à internet. Dados do IBGE registram uma evasão escolar de cerca de 4 milhões de meninos e meninas durante a pandemia em 2020. Para além do déficit educacional, as crianças sofreram outros efeitos colaterais. Na socialização, por exemplo. O professor Leandro Recarte, que trabalha em uma creche de Osasco, disse numa reportagem publicada em 7 de outubro pelo Alma Preta Jornalismo que ele tem sentido isso na volta às aulas. Abre aspas. A principal diferença sentida em sala de aula com as crianças pequenas é na divisão das atividades e brinquedos. É como se elas tivessem perdido esse tato do dividir e ser solidário. O desafio constante nas escolas é a ressocialização. Fecha aspas. A questão da saúde mental de crianças e adolescentes passou a ficar mais em evidência. Pais aumentaram a preocupação com relação à possibilidade de seus filhos desenvolverem quadros de depressão e ansiedade. A professora do Instituto de Psicologia da USP, Marta Rubner, falou sobre esses sinais numa entrevista de dezembro de 2020 para a TV Câmara de São Paulo. Começa a aumentar muito o distanciamento da própria família, ficar muito tempo isolado no quarto, e precisa tomar cuidado com entre aspas, um venenozinho, né? Que ele tem dois gumes, que é uma solução e é um problema, que é a tela, os videogames, o eletrônico, né? Os jogos em grande grupo. Isso, ao contrário do que possa parecer como uma alternativa na pandemia, os pais precisam
dar uma alternativa monitorada, porque não é solução. Então, esse é um outro exemplo. Às vezes, a depressão, a anorexia, não é um mero fruto da pandemia, mas é um subproduto dela, porque daí esse jovem, essa criança ficou muito largado às telas, né, aos computadores, esses jogos de rede, né? Isso pode aumentar muito a ansiedade, aumentar o peso, né? E aumentar esses sintomas outros que você comentou. Então, fiquem de olho no sono, fiquem de olho na alimentação e no prazer de brincar ou falar com outros colegas, mesmo que online. JAMA é a sigla pela qual é conhecida a revista da Associação Médica Americana, o periódico médico mais divulgado do mundo. Em setembro, o JAMA publicou um artigo que analisou os resultados de 29 estudos que incluíram mais de 80 mil jovens do mundo. Esse artigo concluiu que a incidência de depressão em crianças e adolescentes foi de 25% no período, de ansiedade, 20%. Segundo os autores, isso representa o dobro do que era verificado antes da pandemia. Outros estudos também apresentam dados preocupantes. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal encomendou uma pesquisa para avaliar o impacto da pandemia na primeira infância no Brasil. No caso das crianças de 0 a 3 anos, quase 1/3 dos seus cuidadores observou regressão de comportamento. Isso é, que essas crianças voltaram a ter comportamentos que tinham quando eram mais novas. Foi uma percepção mais acentuada entre as famílias de renda mais alta, nas quais os pais passaram em média mais tempo com as crianças durante o isolamento social. Nas famílias de renda mais baixa, onde muitos pais não tinham a oportunidade do home office, as crianças passaram mais tempo sozinhas. Essa fundação encomendou uma outra pesquisa para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas com foco em crianças da pré-escola, entre 4 e 5 anos. Nessa pesquisa, educadores avaliaram que parte das crianças apresentou sinais de déficit no desenvolvimento da expressão oral e corporal no período de suspensão das aulas presenciais. Com relação aos adolescentes brasileiros, uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz mostrou que 48% têm sentido preocupação, nervosismo ou mau humor na maioria das vezes ou sempre durante a pandemia. A pesquisa também registrou aumento no consumo de doces e congelados, além de sedentarismo. O percentual de jovens que não faziam 60 minutos de atividade física em algum dia da semana passou de 21% de antes da pandemia para 43% durante o isolamento. Munidos desses dados, a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Instituto Alana emitiram uma nota de alerta ressaltando o papel da natureza na recuperação da saúde e bem-estar das crianças durante e após a pandemia. Segundo a nota, atividades físicas desenvolvidas em locais abertos têm potencial de reduzir a gravidade das infecções por Covid-19 por causa dos efeitos positivos dos exercícios sobre imunidade, hábitos do sono, pressão arterial, controle do peso, glicemia e infecções respiratórias virais. Além disso, essas práticas trazem benefícios para a saúde mental, reduzindo o estresse contínuo e sintomas de depressão e ansiedade. A associação recomenda que pediatras e familiares deem acesso diário de no mínimo 1 hora para as crianças brincarem e se exercitarem em espaços abertos, de preferência junto à natureza. Isso, claro, com todos os cuidados que a pandemia ainda requer. O que significa evitar frequentar parques e praças durante horários de pico, não fazer festinhas com aglomeração, usar máscaras e higienizar as mãos com frequência. Essas recomendações são especialmente importantes porque as crianças não estão sendo vacinadas contra a Covid. Então elas que vão estar mais expostas à Covid-19 agora, à medida que a vida vai retomando uma certa normalidade. A vacinação na população adulta avança, o que ajuda muito a reduzir a circulação do vírus no país. Mas os casos vão se concentrar na população não vacinada. Não há imunizantes aprovados pela Anvisa para esse público. O plano do Ministério da Saúde é começar a aplicar doses em menores de 12 anos só a partir de 2022. Isso com uma aprovação da agência sanitária. Os dados mais recentes do boletim CIVEP-Gripe da Fundação Oswaldo Cruz indicam que as crianças e adolescentes já podem estar mais suscetíveis ao vírus em comparação a outras faixas etárias. Esses dados compilam as internações por síndrome respiratória aguda grave, um dado importante de olhar na pandemia, porque mais de 90% dessas internações são relacionadas à Covid. Esse boletim mais recente, de 1º de outubro, mostra que esses casos estão no seu patamar mais baixo desde o início da pandemia,
com tendência de queda de todas as faixas acima dos 18 anos. Mas no caso de crianças e adolescentes, esse número está estável. Ou seja, os casos não estão subindo, mas não estão caindo como para outras faixas etárias. Então, esse é o momento de dupla atenção sobre crianças e adolescentes, tanto na recuperação da saúde mental, como nos cuidados com relação ao novo coronavírus. No dia 7 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, que tinha sido aprovado no Congresso. Só que o que chamou mais a atenção foi um veto do presidente. Bolsonaro se opôs à distribuição gratuita de absorventes femininos para pessoas de baixa renda. A Mariana Vick está escrevendo um texto sobre pobreza menstrual aqui no Nexo, sobre a falta de acesso a itens de higiene relacionados à menstruação. E vai falar aqui pra gente sobre o cenário do Brasil. Mariana, como é o quadro da precariedade menstrual no Brasil hoje? A precariedade menstrual ainda é um problema grave para uma grande quantidade de pessoas que menstruam no Brasil. Em março desse ano, o relatório Livre para Menstruar mostrou, por exemplo, que 1 a cada 4 jovens brasileiras não tem acesso a absorventes. Outro relatório, também publicado nesse ano, do Unicef e do Fundo de População da ONU, mostrou que 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em casa e mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidado menstrual na escola. Todos esses fatores contribuem para esse tipo de precariedade. O Bolsonaro disse que vetou o projeto porque ele não tinha fonte de custeio. Ele apresentou outras justificativas? Alguém apresentou um contraponto? Pois é, Bolsonaro disse que se não vetasse o projeto, segundo ele, sem fonte de financiamento, ele cometeria crime de responsabilidade e correria risco de sofrer impeachment. Mas parlamentares que trabalharam pela aprovação do projeto dizem que é mentira que ele não aponta as fontes de financiamento. O relatório final da proposta aponta que a verba para a distribuição de absorventes pode vir do SUS e do Fundo Penitenciário Nacional no caso de mulheres presas. O texto também autoriza que as secretarias de educação locais guardem recursos para esses itens. É importante lembrar que o projeto de lei vetado por Bolsonaro é voltado para 3 grupos: estudantes de baixa renda, mulheres em situação de rua e também mulheres presas. Valeu, Mariana! O texto dela você encontra amanhã em nexojornal.com.br. A gente aproveita para avisar que hoje, excepcionalmente, o Durma não conta com um comentário do repórter especial João Paulo Charlot sobre as notícias internacionais. Dos cuidados com a saúde das crianças na pandemia ao cenário da precariedade menstrual no Brasil, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Aline Pellegrini, participação de Mariana Vick e edição de áudio de Daisy Witz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é feriado e a gente dá uma parada. Na quarta-feira tem mais. Até!